Movimento plano geral, plano inclinado. O centro O do anel fino de massa M recebe uma velocidade angular ômega zero. A massa do corpo foi dada aqui do lado, ela vale 2 kg. A velocidade angular inicial é zero. Se o anel gira sem deslizar, portanto, este ponto aqui embaixo é o centro instantâneo de rotação, muito importante ser localizado. Determine sua velocidade angular depois de ter percorrido uma distância S de 2 metros, plano abaixo. Então, na realidade, aqui, esse disco aqui ele foi colocado e se não tivesse atrito, ele não ia nem rodar, ele ia escorregar sem sofrer rotação. Na realidade, o que está provocando a rotação desse objeto aqui é justamente a força de atrito que o apoio faz sobre esse objeto. Então é por isso que a força de atrito vai ter esse sentido que eu estou colocando aqui na figura. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele está perguntando nesse problema é para calcular o momento de inércia no anel fino. Se a gente for olhar na tabela, o momento de inércia de um anel fino é dado pelo M vezes o raio do anel elevados ao quadrado. A massa que foi dada é 2 kg. O raio do anel foi de, vamos ver, 0,2 metros. Isso 0,2 ao quadrado, que vai dar 0,04 vezes 2, que dá 0,08 quilogramas metros quadrados. Desenhe os diagramas do corpo livre e dinâmico. Para isso eu vou colocar aqui os sistemas de referência. Esse aqui é o eixo X, eixo Y e o eixo Z saindo do plano da folha. Mesma coisa para o diagrama dinâmico, eixo X e eixo Y. Então nós vamos começar colocando as forças aqui da seguinte forma. Eu tenho que colocar força-peso. Lá no ensino médio a gente aprendeu que ao invés de colocar peso, quando a gente está trabalhando com o plano inclinado e esse corpo vai andar paralelamente ao plano inclinado, é preciso já colocar as projeções da força-peso. E aqui eu vou ter uma projeção que é perpendicular ao plano inclinado, que será a W cosseno de θ. A outra projeção rampa abaixo é a W seno de θ. Ainda eu tenho a força de atrito, que como a gente viu ali em cima, ela vai apontar desta forma para justamente provocar a rotação no sentido anti-horário. Eu ainda tenho aqui a força normal que o apoio faz sobre o objeto. Basicamente são essas as forças aí do diagrama do corpo livre. Na parte do diagrama dinâmico, eu tenho a massa vezes a aceleração do eixo X. Massa da aceleração no eixo X. Eu ainda tenho massa vezes aceleração em GY, que é igual a zero, porque o corpo na direção Y está em repouso. E como tem uma rotação no sentido anti-horário, no caso eu vou ter um momento de inércia em relação ao centro de massa vezes a aceleração angular. Sensacional! Próximo passo, vamos lá. Ele está pedindo para determinar as forças normal de atrito e peso em função dos versores I, J e K. Então vamos fazer isso. Força normal. A força normal é igual ao mais FNJ. Veja que a força normal, ela tem o mesmo valor de W cosseno θ, porque a resultante em Y é zero. Então a força normal é o W cosseno de θ. Então eu posso dizer que a força normal vai ser do tipo W cosseno de θ
J. Bom, eu conheço esse valor, então já vamos calcular. O W, considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, o peso vai ser 20. O cosseno de θ é 0,8, portanto a força normal vai dar 16 newtons. De tal forma que eu posso escrever que a força normal em função dos versores de JK vai ser 16J newtons. Sensacional, molinho até aqui. Vamos calcular a força de atrito. Veja que para calcular, no caso, a força de atrito, eu não disse ainda que o corpo está na iminência de escorregar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular apenas em função do FAT. Então, vai ficar assim, FAT, força de atrito, ela vai ser, vamos dar uma olhada, ela aponta no mesmo sentido de X, portanto, é a FAT estático vezes I. Aqui eu não posso fazer nada, porque eu ainda tenho que decidir se o atrito estático que eu vou usar, ele é o máximo ou se ele é um valor intermediário. Vamos verificar aqui a outra perguntinha, a outra questão que ele está fazendo. Quanto vale a força peso em função dos versores de JK? O peso, portanto, vai dar, tem duas componentes, menos W seno θ, porque é contrário ao eixo XY, e o menos W seno θ, já substituindo, W é 20, o seno de θ é 0,6, e menos W, que é 20, cosseno θ, que é 0,8 J newtons. Portanto, vai ser menos 12I menos 16J newtons. Sensacional, tá aí mais uma respostinha. Na realidade, a única que eu não determinei ainda, o valor é a força de atrito estático, porque eu não disse que o corpo está na iminência ou não de escorregar. Então, próxima perguntinha, ele está pedindo para montar as equações, determine as equações de translação. Cara, é mais fácil, inclusive, trabalhar olhando para o sistema cartesiano. Eu tenho aqui no eixo Y, cuja resultante é zero, porque não tem massa vezes AGY no diagrama dinâmico, a força normal será igual a W cosseno θ. Força normal é igual a W cosseno de θ, que a gente já calculou lá em cima. A força normal vai ser igual a 16 newtons. Bacana até aí. Mais uma outra coisinha. Vamos botar aqui para calcular. Deixa eu ver. A outra equação é a equação do somatório das forças em X é igual a massa vezes o AGX. Vamos dar uma analisadinha. A massa vezes o AGX está apontado para baixo, portanto o W seno θ vai ser maior do que a força de atrito. Então eu vou botar aqui W seno θ menos a força de atrito, que é uma força de atrito estático, é igual a massa vezes o AGX. Bacana. Vamos ver o que mais. Somatório, era só das de translação. As equações de translação são essas duas apenas. Eu ainda tenho equação de rotação. Vamos ver como é que fica. Para calcular a equação, para determinar a equação de rotação, eu vou botar lá somatório dos momentos das forças externas em relação ao ponto O, que na realidade é o centro. É o ponto O o centro de massa ou não? Deixa eu dar uma olhada. É o centro de massa, sensacional. Que vai ser igual ao somatório dos momentos dinâmicos em relação ao centro de massa. Então vamos dar uma analisadinha. Centro de massa está aqui, ó. Centro de massa está aqui. Então, no DCL, eu estou vendo que eu tenho a força de atrito, é a única que vai causar o momento em relação ao centro de massa. E ele vai causar esse momento
no mesmo sentido do IG alfa, portanto eu vou considerar positivo, de tal forma que vai ficar assim: força de atrito vezes o raio, que é o raio do disco. No caso do somatório dos momentos dinâmicos, fica como? Apenas o IG alfa, porque o MAGX não causa momento, porque está aplicado no centro de rotação. Então aqui vai ficar IG alfa. Sensacional! Vamos ver qual que é a próxima pergunta. Ele está perguntando: determine a aceleração angular alfa, considerando que a roda está na iminência de escorregar. Agora ele me deu autorização para utilizar a fórmula da força de atrito estático máximo. Então a força de atrito estático é igual à força de atrito estático máximo, que é igual a μe vezes a força normal. O coeficiente de atrito é 0,5 e a força normal... Não, 0,5 não. De quanto que era o coeficiente de atrito? Quanto é o coeficiente de atrito? É 0,3. É 0,3. Então vamos lá de novo. Coeficiente de atrito é 0,3. E a força normal nós calculamos lá em cima e vale 16. Portanto, a força de atrito estático, que é o seu valor máximo, vai ficar 4,8 newtons. Rapaz, e eu quero calcular, na realidade, a aceleração angular. Então, para calcular a aceleração angular, eu vou pegar esta equaçãozinha que eu botei aqui em cima, que eu acabei de demonstrar, que eu acabei de determinar na letra anterior, aqui para baixo, ó. FAT, que no caso é o valor máximo da força de atrito, vale 4,8. Qual é o raio daquela roda? Daquele anel, ou melhor, é 0,2. Então coloca lá raio 0,2. Momento de inércia nós calculamos na letra A. E lá estava, o momento de inércia vai ser 0,08. 0,08. E eu quero determinar quanto vale a aceleração angular. Então isso aqui vai ficar alfa é igual a 48 vezes 2 vezes 10 na menos 2 divididos por 8 vezes 10 na menos 2. Corto 10 na menos 2. Aqui vai ficar 6 vezes 2 dá 12. 12 radianos por segundos ao quadrado. Mas eu quero o vetor aceleração, por isso que eu botei a flechinha lá, ó, que é sensacional. Portanto, tem que estar em função dos versores IJK. Como essa roda está rodando no sentido anti-horário, aí o nosso vetor aceleração será mais 12k radianos por segundos ao quadrado. Mas porque para dar uma rotação no sentido anti-horário, significa que o vetor aceleração aponta no mesmo sentido de z. E k, no caso, é o versor que indica esta direção. Próxima perguntinha, ele está falando aqui, quanto vale a força de atrito é normal em função dos versores IJK. Lá em cima eu já tinha calculado, eu já tinha colocado elas em função de JK. Apenas a força de atrito é que eu não tinha, que a força de atrito eu não tinha o valor, porque eu não tinha dado o dado em que o corpo estava na iminência do escorregamento. Então, nesse caso ali, o FAT vai ficar sendo a força de atrito estático máximo, que é 4,8 e newtons. Já a força normal, eu calculei lá em cima também, e aí já estava até pronta, era o 16J newtons. 16J newtons. Deixa eu ver o que mais. Ele também está querendo determinar aí a velocidade, o vetor velocidade angular final, depois que o corpo se deslocar de 2 metros. Então agora eu posso utilizar o teorema
da energia cinética. Estou aproveitando esse problema também para revisar o teorema da energia cinética. Então, olha lá, que teteia, trabalho da resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quanto vale o trabalho da resultante? Então eu tenho que olhar lá para o meu diagrama do corpo livre. Camarada, eu tenho ali a força de atrito e tenho W seno θ. A força de atrito não vai realizar trabalho, porque ela está aplicada no centro instantâneo de rotação. Então, eu só tenho o trabalho do W seno θ, que, como eu dei o deslocamento ao longo do plano inclinado, ele vai apontar no mesmo sentido desse deslocamento de 2 metros. Logo, eu posso, uma força constante, trabalho de uma força constante, é só pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. Então, é W seno θ vezes o deslocamento D. Veja, eu estou calculando o trabalho da resultante pela componente W seno θ. É por isso que eu estou utilizando o deslocamento D. Se eu tivesse utilizado o trabalho do peso, calcular através do W, eu teria que utilizar a altura, mas daí eu teria que calcular a altura. Por isso que eu preferi utilizar o W seno θ. Energia cinética final. Vamos ver, aquele corpo ele está sofrendo um movimento plano geral e, portanto, ele terá 2 componentes. Ele vai ter uma componente de translação, que eu vou chamar de meio da massa, da velocidade do centro de massa ao quadrado, mais meio do momento de inércia G, vezes ômega ao quadrado, menos a energia cinética inicial, que é igual a 0. Então, W seno de θ, rapidinho, o W seno de θ era igual a 20 vezes 0,6, que dá 12. A distância D, ele falou que é de 2 metros, que é igual a meio da massa do bichinho, que vale 2, vezes VG elevado ao quadrado. Veja bem, eu sei aonde está o centro instantâneo de rotação, olha que teteinha. Então, para calcular a velocidade do centro de massa, basta eu pegar o ômega do disco e a distância do ponto G ao centro instantâneo de rotação. Portanto, o VG é igual a ômega e a distância do ponto G até o centro instantâneo de rotação é o próprio raio do disco, que teteia. E o raio do disco, nesse caso, vale quanto? 0,2. Então, até eu posso botar assim, que VG é 0,2W. Vamos guardar esta respostinha para botar aqui para baixo. Então, continuando, o nosso VG, ele é 0,2W ao quadrado, mais meio do IG. Quanto que foi o IG que nós calculamos na letra A? O nosso IG era 0,08. Nosso IG era 0,08 ômega ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 12 vezes 2 dá 24. Ui, que vai dar 2 por 2 corta. Isso aqui ficou 0,04 ômega ao quadrado, mais 0,08 divididos por 2 dá 0,04 ômega ao quadrado também. Portanto, eu vou ficar com 0,08 ômega ao quadrado igual a 24. Logo, ômega ao quadrado é 24 divididos por 8 vezes 10 dá menos 2. Portanto, ômega ao quadrado é 3 vezes 10 dá 2. Extraindo a raiz quadrada, vai ficar 10 raiz de 3. E a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Portanto, vamos botar aí 17 radianos por segundos. Que teteia! Acabamos de determinar quanto vale a velocidade angular. Para botar em termos dos versores, como o corpo está andando no sentido horário, vai ficar mais 17, rotação em torno do eixo Z, portanto K, o que mesmo? Radianos por segundos. E aí a gente termina o problema. Valeu, bons estudos!